Estimados irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos para podermos aprofundar o Concílio Vaticano II e hoje nós estaremos nos ocupando da Constituição, uma das 4 grandes constituições do Concílio, que se chama Gaudium et Spes, que é uma constituição pastoral, alegria e esperança. Nós sabemos que somos chamados a amar a Deus, a viver no amor dele, em comunhão com ele. Mas nós só amamos aquilo que nós conhecemos. E um dos caminhos seguros para o nosso conhecimento de Deus, onde a gente com certeza não corre o risco de errar, é o magistério ordinário da Igreja. E dentro do magistério, claro, se destaca o concílio. No caso nosso, o Concílio Vaticano II, o 21º concílio da Igreja Católica. E essa Constituição, né, que nós estamos agora nos ocupando dela, ela inicia, porque sempre assim, a primeira frase de um documento da Igreja é que dá o nome. Então ela inicia assim, no número 1, as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias do homem de hoje são também as dos discípulos de Jesus Cristo. Então, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias. Mas a primeira frase, alegria e esperança, Gaudium et Spes, alegria e esperança, é o número, o nome próprio no número 1 do nosso documento. Ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos, como diz o Papa Francisco, diante de uma globalização da indiferença, nós precisamos realmente nos encontrar mais com as pessoas, nos encontrar mais com Deus e assim termos, sobretudo com relação à humanidade, mais solidariedade e mais compromisso. O documento, ele tem uma introdução e depois 2 grandes partes. Depois da introdução, aí nós temos a primeira parte, dividida em 4 capítulos, que vai, assim, nos falar dos fundamentos sobre a humanidade e sobre a própria Igreja, para que ela possa exercer a sua missão pastoral no mundo nos dias de hoje. Já a segunda parte, ela é dividida em 5 capítulos, e esses 5 capítulos vão nos colocar diante dos desafios, ou dos problemas, eu não gosto da palavra problema, mas desafios, que nós temos para exercer como igreja, que somos todos nós, para exercer a nossa missão no mundo. Então, quais são os maiores, pelo menos, desafios que o documento reconhece? Está na segunda parte, nos 5 parágrafos próprios da segunda parte. Na introdução, antes da primeira parte, nos lembra quem são os destinatários desse documento. Para quem os padres, conciliares, o Papa, os cardeais, bispos, teólogos e todo esse povo que participou do concílio, para quem eles dirigem esse documento? Em primeiro lugar, para os filhos da Igreja, para todos nós que participamos mais diretamente da Igreja. Depois também incluem que ele se destina a todos os que invocam o nome de Cristo. Portanto, todos os cristãos que creem em Jesus Cristo, não só nós, homens e mulheres da Igreja. E, por fim, também a toda a humanidade. Então, é bonito a gente perceber o movimento. Esse documento se dirige aos filhos da Igreja, a todos os cristãos e a toda a humanidade. É como um braço, né? Que começa assim, abraçando pouco e vai ampliando, para abraçar a humanidade inteira. A pessoa humana que deve ser salva, é o que o documento logo nos lembra. Então, a pessoa humana não é um pequeno grupo de tradição cristã, de tradição católica,
mas nós temos diante de nós toda a humanidade. E a igreja, então, tem essa missão de evangelizar, de salvar toda essa humanidade. E a sociedade, não só o grupinho dos cristãos ou da Igreja Católica, mas toda a sociedade humana deve ser renovada por um espírito novo, por uma postura nova, com a própria luz de Deus, com a própria luz de Jesus Cristo, com a luz do Evangelho. E a Igreja colabora com o progresso também da humanidade, proclamando, para toda a humanidade a vocação altíssima do homem, que afirma existir no homem uma semente divina, como que um toque de Deus. Então, o mundo está progredindo pelos seus caminhos, porém a igreja, dentro desse progresso da humanidade, ela tem essa missão, colaborando, lembrando que o homem é um ser que tem uma semente de Deus dentro dele, que o homem é chamado a um encontro próprio com Deus e a uma relação de encontro com os irmãos diferente de todas as outras criaturas que habitam na face da terra. A igreja também é chamada, nos lembra ainda a introdução, a nos tempos que nós vivemos perceber quais são os sinais, por onde anda a humanidade, por onde ela está indo, para onde está indo. E ela tem que ir discernindo isso tudo à luz do Evangelho. Então a gente lê a vida, os caminhos da humanidade a partir da luz do Evangelho. Sempre diz também a introdução do documento, Gaudium et Spes. Hoje em dia, nos lembra o documento, existem muitas riquezas, muitas possibilidades e também muito poder econômico. Porém, ao mesmo tempo que nós vemos tanto progresso avançado, tantas riquezas, tantas possibilidades, tanto conhecimento, nós vemos também ao nosso lado, muitas vezes, fome, miséria e, sobretudo, muitos analfabetos. Inclusive aqui, no meio de nós, isso é realidade. Essa questão tanto do progresso, até mesmo o modo como nós estamos nos encontrando, tanto progresso, e pelas vias da comunicação, e progredimos tanto, mas ao mesmo tempo nós temos também tanta gente passando fome, tanta miséria e muitos analfabetos no meio de nós ainda. Estamos vivendo também um tempo de grandes mudanças. Então, nós estamos vendo a transformação de uma hora para outra, tudo tão rápido. Então, mudanças sociais, mudanças psicológicas, correntes, novos modos de conceber a pessoa, mudanças morais. Às vezes, hoje, a gente até se assusta, quase tudo pode, nada mais é pecado, e vai nessa linha, às vezes. Então, muitas mudanças, e que nós, igreja, temos que estar muito firmes nos nossos princípios para agir, para vivermos, para caminharmos e para podermos também iluminar todo esse processo de mudança humana, mudanças religiosas. A mim, particularmente, espanta muito, vivendo aqui no nosso país, Eu já vivi em outros países, mas no nosso país, o fenômeno religioso das seitas, por exemplo. A quantidade de seitas que tem é incrível, abrem cada dia uma nova portinha aí numa garagem e tem gente que frequenta. Isso que me espanta mais. Que abrissem, tem tanto sinal, não significaria muito. Porém, que tenha gente que vá lá, que frequente, que participe, isso incomoda, fala, mas o que está acontecendo com a humanidade? Isso é a religião, que conceito de religião e todas essas mudanças. Então nós vemos que estamos passando um período da vida da humanidade
de contradições. Ao mesmo tempo que temos coisas muito boas, temos também coisas muito ruins. E temos também muito desequilíbrio, muito desequilíbrio. Agora nós já entraríamos, né, de forma breve, na primeira parte do documento, que é aquela quando a igreja em si, ela olha, né, para o seu próprio conhecimento. Quem sou eu, a igreja? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da humanidade, né? Então é o momento que a igreja pega os princípios, os valores a partir dos quais ela vai agir. E na primeira parte, eu vou repetir sempre a parte que estamos, porque nós estamos fazendo um estudo. Na primeira parte, no capítulo 1, são 4 capítulos da primeira parte. Então, primeira parte, capítulo 1, se fala da dignidade da pessoa humana. O homem criado à imagem de Deus. E temos que nos perguntar e fazer o mundo se perguntar o que é o homem. Aí toca-se também assuntos como a liberdade, o sentido, a experiência da morte, que quando se tira Deus e a fé da vida, a morte muitas vezes é um desespero. A questão do ateísmo, se eliminar Deus da vida humana. E aí se propõe, nesse primeiro capítulo, como conclusão, que o próprio Jesus é o homem novo. Temos que sempre ter o olhar em Jesus Cristo. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é o homem novo, modelo para toda a humanidade. Ainda na primeira parte, o segundo capítulo, vai falar da comunidade humana, as relações entre as pessoas, que existe um projeto de Deus a partir do amor a Deus e do amor ao próximo. Deus tem esse projeto, Ele espera que nós o amemos e que nós amemos os nossos irmãos. Então nós temos que estar empenhados como igreja na promoção do bem comum. Não posso pensar só em mim, na minha casa, na minha família. Na dignidade humana, na humanização, se fala tanto hoje, sobretudo nos serviços públicos, sanitários. Como é que, quando a gente vai em um médico, em um pronto-socorro, etc., como é que somos atendidos? Então, toda essa parte da humanização, tratar a pessoa não como um objeto, mas como uma pessoa humana. A dignidade, né? A igualdade, justiça social. Ninguém tem direito de acumular tudo e deixar o outro sem nada. Temos que ter mais igualdade. E lembrando que o Verbo encarnado, Deus vindo ao mundo, Jesus Cristo, ele veio como que tendo uma solidariedade com toda a humanidade, com nós. E nós, portanto, temos também que ser mais solidários com os nossos irmãos. Primeira parte, capítulo 3, sentido da atividade humana. Nós temos que melhorar as condições da vida, colaborar com Deus Criador, a partir do mistério pascal, trabalhar para um mundo novo, um novo céu e uma nova terra. Parte primeira, último capítulo. Quarto, função da igreja no mundo hoje. A igreja existe neste mundo, está no mundo, com ele vive e age. E o Espírito Santo impulsiona a igreja para que ela seja realmente a alegria, né? E a esperança da humanidade. Gaudium et Spes é a função da igreja no mundo. Terminamos a primeira parte, os quatro capítulos, agora veremos a segunda parte, os 5 capítulos, rapidamente. Então, na segunda parte, primeiro capítulo, promoção da dignidade do matrimônio e da família, o amor conjugal, a fecundidade, os desafios da pastoral familiar, diríamos nós hoje também. Então, já começa aí a importância da família para que a igreja possa realmente ser a alegria e a esperança no mundo. Segunda parte, capítulo 2, reta promoção da cultura. Nós temos que trabalhar por uma cultura da vida. E a cultura é para o homem, não é o homem para a cultura. Daí vem o assunto a fé e a cultura. Até onde, né? E no caso a nossa fé
deve também condicionar, influenciar no nosso modo de agir no mundo, onde nós estamos, no trabalho, na escola, na política, onde estiver, na educação e assim por diante. Segunda parte, capítulo 3º, vida econômica, lembrando que toda a administração, a economia, o fim é o homem e não o dinheiro, e não os bens materiais. Segunda parte, capítulo 4º, a vida da comunidade na política. Nós não podemos ser indiferentes, né? Fé e política, porque da política depende todo o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família e da nossa comunidade. Por isso a gente não pode se retirar da política, a gente não pode se omitir diante das decisões políticas do nosso país. Por isso a importância também da igreja estar presente aí. Segunda parte, capítulo 5º, já indo para a nossa parte final, é a parte da construção da paz e da promoção da comunidade dos povos. Primeiro ponto, e esse ponto vai ser muito desenvolvido, é quase uma constituição dentro da outra, né? Um livro dentro do outro, é a parte da eliminação da guerra. É algo que ameaça toda a humanidade. Como as pessoas sofrem, como as pessoas morrem de forma totalmente injusta quando nós temos uma guerra. Então temos que estar empenhados nisso também. Chegando à nossa conclusão, nós lembramos que, para poder fechar, né, o nosso assunto, que os tesouros da doutrina da igreja pretendem ajudar, é missão da igreja, ajudar o mundo a ver com clareza a sua própria vocação. O mundo, Deus quis o mundo para quê? Deus chamou o mundo, Deus chamou a humanidade, cada pessoa humana, para quê? Né? Então, a vocação integral do homem. O homem a gente não é só bolso, só financeiro, a gente não é só ganhar dinheiro e tudo mais, mas nós somos pessoas humanas que temos que estar construídos, estar bem em todos os níveis, com a mente, com o corpo, com o coração, com a alma, com o Espírito Santo, trabalhando juntos, de mãos dadas, construindo, né, uma comunidade, construir um mundo de acordo com a dignidade humana, respeitando a pessoa, de uma fraternidade universal. Quem dera um dia que toda a humanidade possa ser mais irmão, mais irmã, estarmos mais unidos nesta fraternidade universal. E é função da igreja, que somos nós, é função em toda a terra de darmos o testemunho do amor. Amar a Deus, amar a natureza, amar o próximo, nos encontrar, viver unidos às pessoas. E quem nos move a isso é o Espírito Santo. Quem se deixa mover pelo Espírito Santo, conclui o documento, ele se empenha nesta fraternidade universal, levando as pessoas a viverem a sua integridade, viverem a plenitude da dignidade humana, como foi a vontade de Deus desde o momento da criação. Então, que Deus nos abençoe e que possamos aprofundar com muita alegria, né, esse documento do Concílio Vaticano II, que nos levou a viver essa igreja tão bela, na qual nós estamos hoje, somos chamados também a aprofundar e a realizar nos dias de hoje. Esse nosso momento foi apenas como que uma amostra grátis para você saborear. Espero não ter atrapalhado, ter ajudado, mas que você possa ter ficado assim motivado a procurar o concílio. Talvez você até tenha em casa ou na tua comunidade. Se não tem, procure em uma livraria católica adquirir o concílio e começar a estudar. Temos que
sentar, nos debruçar, beber da doutrina da nossa igreja. Como eu dizia no início, é um lugar seguro onde conhecemos a Deus, o magistério oficial, o magistério ordinário da igreja, que é o concílio. Então não deixe, meu irmão, minha irmã, de procurar e de ler, de estudar o Concílio Vaticano II.